Eu sou Andressa Simonini, neta da Dona Silvia. Eu sou a Bia, neta da Leila, Elza, do seu Zé Maria e do seu Pedro. Oi pessoal, eu sou a Cecília, eu sou neta do Valdemar e da Maria, da Dalva, do Afonso e eu sou sobrinha neta da Naná. Eu sou o Thiago, neto da Lenira, do Narciso, da Isaura e do Mário. Eu sou a Jennifer, neta da Cleusa, do Walter, da Dona Célia e do Jaime. Eu sou a Natália, sou neta da Dona Maria Luísa, da Dona Graça e do seu Manuel. Oi, eu sou a Marina Pascoal, eu sou neta da Maria de Lourdes, do Tacílio, da Damiana e do Manuel. Oi, eu sou a Giovana, eu sou neta da Sônia, do Fernando, da Magda e do Diógenes. Oi, eu sou o Francesco, sou neto do seu Casagrande, José Casagrande, e da Neide. Eu sou a Jéssica, neta da Antônia, do Félix e da Elza. Eu sou a Júlia, neta da Cleide, do Gilberto, da Natália e do Antônio. Oi, eu sou a Fabi, neta da Dona Joana, do Clementino, da Tereza e do Milton. Meu nome é Juliane, eu sou neta da Ana Maria e do José e sou neta da Emídia e do Aquino. Oi, eu sou o Vitor, neto da Catarina e do Antônio, meus avós maternos, e da Severina e do Joaquim, meus avós paternos. Oi, eu sou a Isabela, eu sou neta da Maria e do Flávio e da Cesarina e do Newton. Oi, tudo bom? Eu sou a Isabel, neta do José, da Hermínia, da Luciana e do Antônio. Eu sou a Caroline, neta de Carmen e João, Maria de Lourdes e Paulo e também de Rosa e Sérgio. Bom, a lembrança que eu tenho da minha avó, na verdade não é lembrança, né? Eu participo muito da vida dela e ela da minha até hoje, mas vou voltar para a infância. Minha mãe trabalhava muito, estudava ainda, eu ficava na casa dela direto durante a semana, final de semana, enfim. Fui educada por ela também. Eu me lembro que fui filha única até os 10 anos, então eu aprendi a brincar muito sozinha, né? E na casa da minha avó ficava eu e ela, meu avô trabalhava o dia inteiro, e aí eu lembro que ela tinha uns sofás, 2 sofás assim, vermelho, acho que era vermelho. E ela tinha umas almofadas feitas de cetim. Então as almofadas são escorregadias de cetim, né? E ela tinha muita almofada, muita. Então enquanto ela ficava naquela... É uma cozinheira de mão cheia. Enquanto ela ficava cozinhando ou fazendo outras coisas no dia a dia ou conversando com outras pessoas no telefone, então ela falava também bastante no telefone, eu pegava essas almofadas na casa da minha avó, pegava uma poltrona, eu empilhava todas elas. Eu perdi acho que uma tarde inteira tentando empilhar a almofada de cetim, porque ela começava a desmanchar. E a minha brincadeira era essa. E eu subia em cima, no topo dessas almofadas, pra falar que eu era a rainha, né? Leonina, eu estou reinando. E você sabe que isso era uma brincadeira que eu fazia sozinha? E faz umas semanas que minha avó lembrou e falou assim: lembra quando você ficava horas e horas empilhando a almofada e fingia que era rainha, princesa? Eu achei isso muito legal, morro de saudades dessa época. E é isso, e minha avó tá aí, firme e forte, estamos juntas, amo demais e quero falar pra ela que ela é muito especial na minha vida e na vida da família. A Dona Elza e o seu Pedro moram lá em Ribeirão Preto desde que eu nasci e a memória que eu tenho deles é ir pra casa deles passar as férias, soltar pipa, brincar na piscina vazia, que às vezes enchia só porque eu ia pra lá e porque eu queria nadar. A minha avó, a Leila, me criou, eu fui criada por ela, eu tenho só coisas boas. Minha infância inteira ela é minha base, de ensinar tudo, de tirar dúvida, de me ajudar nas lições de matemática, de brigar comigo por causa do meu português, que eu escrevi errado. E o meu vô Zé Maria, ele faleceu quando eu tinha 4 anos, mas eu tenho grandes memórias dele e uma das que mais me acalenta o coração é quando a gente ia pra praia na nossa casa. E eu acordava bem de manhãzinha, umas 6 da manhã, e ele já estava acordado. E eu saía de pijaminha rosinha, assim, de flanela, com ele na rua, porque ele tirava as cascas de árvore ou as palmeiras, as folhas que estavam caídas, ele ia tirando da rua e ele ia me mostrando para todo mundo que eu era neta dele. E é isso, gente. A história que eu vou lembrar hoje foi quando a gente tava na praia e eu era muito fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo e meu avô sabia disso. E meu avô sempre foi uma pessoa muito ocupada. Então o que ele fazia? Ele dava o dinheiro pra minha avó comprar os presentes, mas ele nunca participou da escolha. E aí a gente tava numa loja, a gente viu um CD com a trilha sonora do Sítio do Pica-Pau e ele foi por conta própria, comprou escondido e me deu de surpresa. Nesse momento a família inteira chorou e eu fiquei muito feliz porque eu tinha ganhado um presente do meu avô. É isso. Eu não tive muito contato com a minha avó Elza durante a minha infância porque ela mora no Nordeste. Eu fui criada pelos meus avós Antônio e Félix, junto com as minhas primas. E uma lembrança boa que eu tenho deles é que eles sempre faziam de tudo para que a gente se divertisse na casa deles. Então, quando tava frio lá fora, quando tava chovendo, eles montavam cabanas dentro de casa com um lençol, com cadeiras pra gente. E essa é uma memória ótima que eu tenho da minha infância. Quando eu tinha 13 anos, eu
me mudei pra morar com a minha avó. E eu sou muito grata porque ela mudou a vida inteira dela pra me receber. Então, um beijo. Eu fui a primeira neta da minha família materna, então eu lembro que minha mãe trabalhava muito e meu pai também, então ficava a tarde inteira na casa das minhas avós, principalmente na casa da avó Cleusa. E era bem casar de vô mesmo, que a gente podia fazer tudo o que a gente quisesse. Então eles me davam, eu lembro que eu pedia pra minha avó cozinhar tudo pra mim. Ela fazia batata frita, aí ela vinha, eu comia, sei lá, 5 e depois eu não queria mais. Aí ela ia, pedia pra fazer um bolo, ela fazia também, eu comia só um pedacinho, aí ela voltava pra cozinha fazer mais coisa pra mim. Então é bem casar de vó mesmo. Eu lembro que meu avô também, eles me mimavam bastante e eu sou muito grata por eles, por ter cuidado de mim nesse período que minha mãe e meu pai não conseguiram. E eu perdi meu avô faz uns 5 anos também, então eu tenho muita saudade dele, mas a minha avó continua aqui comigo e eu sou muito feliz até hoje por tudo que eu vivi com eles naquela época. É isso, gente. Uma lembrança que eu tenho muito legal com os meus avós é de sempre passar todas as tardes da minha infância na casa deles. E era muito legal porque a gente reunia todos os primos ficavam lá durante o dia inteiro e a gente se divertia muito. E acho que uma das histórias mais legais que eu tenho com o meu avô é que eu nunca fui muito próximo dele a partir dos 6, 7 anos de idade, mas eu estudava do lado da casa dele, então eu ia pra escola e voltava de tarde, ficava com ele durante a tarde assistindo Pica-Pau. E quando passava na TV, não passava só os mais atuais, mas passava o antigão, que é um meio biruta. E aí meu avô ficava apontando e rindo assim, hahaha, isso aí é bom, isso aí é malucão, isso aí é divertido. E aí isso fez com que eu me aproximasse cada vez mais do meu avô. Meus avós paternos, eles são de Belém do Pará. Então a gente se via só quando eu ia pra lá, ou eles vinham pra cá. E aí pra manter esse vínculo, a gente sempre se falou muito por telefone. E o meu avô, ele tocava violão, era músico. Quando minha mãe estava grávida de mim, ele escreveu uma música pra mim. E quando eu era criança, toda vez que a gente se falava por telefone, ele pegava o violão e ficava cantando. A lembrança mais forte que eu tenho da minha avó Emídia, ela faleceu quando eu tinha 7 anos e a lembrança mais forte que eu tenho dela é que ela era bem vaidosa, bem baladeira e ela se pintava era toda vaidosa, toda bonita e ela gostava muito de usar tons de laranja para batons. E eu cresci, eu sempre gostei de batons em tons de laranja e eu só percebi depois, quando eu cresci. Essa é uma das lembranças mais fortes que eu tenho dela. Impactou também a minha vida, né? Porque eu cresci e eu gosto de usar batons em tons de laranja. Algumas das minhas lembranças mais especiais com meu avô Paulo, a quem eu chamo de voinho, aconteceram lá no sítio dele em Recife. E com os meus avós Rosa e Sérgio, dos inúmeros almoços em família e do melhor feijão do mundo feito pela minha avó Rosa. A minha lembrança é de quando a minha avó materna chamava a família toda para fazer pão na casa dela. Ela tinha uma ferramenta que ela girava e o pão ia esticando e era um momento de união da família toda, onde todo mundo ia, se divertia e produzia e depois a gente comia muito pão e guardava para sempre depois. E hoje eu vou contar uma história de um momento que foi muito especial na minha vida e que tem tudo a ver com o dia de hoje, que é o Dia dos Avós. No começo do ano, eu pude participar da Bodas de Ouro dos meus avós e foi muito importante pra mim, porque sempre foi um sonho ver eles no meu casamento, mas eu nunca pensei que eu ia poder viver esse momento com eles e estar no deles. Então, eu e meu irmão, a gente entregou as alianças e pra minha avó, assim, ela se emocionou muito, foi super importante e pra mim também. E a minha lembrança favorita com os meus avós são os natais e ano novo que a gente passava todo mundo junto, reunia a família inteira na sala, é uma família bem grande, então reunia a família inteira na sala e a gente ficava das 9 da manhã até meia-noite, todo mundo na sala conversando, comendo e celebrando junto. Esses 2 últimos avós não moram no Brasil, não são brasileiros, mas eles sempre encontraram uma maneira de se manter próximos à família, as ligações de domingo, onde a gente sempre se reunia na sala. Eu não quero chorar. Onde a gente sempre se reunia na sala pra falar um pouco. Agora ficou até mais fácil, né? Com a tecnologia a gente consegue ainda se ver. Mas é um momento que a gente consegue diminuir um pouco a distância. E eu sou muito grata a eles por, independentemente da nossa distância física, sempre terem mantido a nossa proximidade no coração, na mente, enfim. E eu quero passar isso pros meus filhos porque é algo que pra mim é muito valioso. Eu tenho lembranças maravilhosas com todos os meus avós. Tenho muitas lembranças engraçadas também, porque minha avó dava muito barbeira no trânsito. Mas acho que uma das lembranças mais fofas que eu tenho, assim, dos meus avós maternos,
do Valdemar e da Maria é que um dia meu avô tava sentado, eu acho que ele tava reclamando de alguma coisa, do jornal, não sei. Daí a minha avó virou pra ele e falou: meu, Valdemar, você só reclama. Você só reclama disso, você reclama daquilo, você gosta de alguma coisa? Daí ele virou pra ela assim: ai, eu gosto de você. E eu achei isso... E eu achei isso tão fofo, que é uma coisa que eu me apego, uma lembrança que eu me apego muito quando eu sinto saudade, quando eu vou visitar a casa deles. Eu fico com muita saudade deles, eu lembro disso que aconteceu e meio que dá uma amenizada na falta que eu sinto deles. Curiosamente, a história mais incrível que eu tenho da minha avó veio após o seu falecimento. A minha esposa, ela estava grávida de 36 semanas, e na madrugada do dia 3 de novembro de 2018, eu estava sonhando com a minha avó, e era um sonho muito bonito. Ela estava olhando para mim com os olhos cheios de amor e deu para sentir aquele sentimento único de neto e avó. E a bolsa da minha esposa se estourou naquela madrugada, e 5 horas depois nasceu o Miguel. E aí naquele momento eu tive a certeza que a minha avó seria o anjo da guarda dele e o nosso lá de cima.